Observe o seguinte, ó. Engraçado, olhe para cá, mas olhe para cá, ó. Olhe para cá e veja o seguinte coisa. Veja a seguinte coisa. Se eu aproximar, olha aqui, ó. Se eu aproximar o seno de... Ó, qual é o erro que eu estou cometendo? Quando eu aproximo o seno de x por essa expressão, eu estou cometendo um erro. Quando você aproxima o seno de x, quando você pega o seno de x e aproxima por quê? Pelo que é a expressão, que é o seno de zero, mais a derivada do seno, aonde? Em zero, vezes x, mais a derivada segunda do seno em zero sobre 2 fatorial x ao quadrado, mais, pontinho, pontinho, a nésima derivada do seno em zero sobre n fatorial vezes x elevado a n. Se você aproxima isso aqui, você está cometendo um erro, não está? Quem é o erro? O erro é n, que é o erro é n, é igual a isso aqui. Mas esse erro, com certeza, em módulo, é menor que ou igual a quem? Ao módulo de x elevado a n mais 1 sobre quanto? Fatorial. O erro cometido, porque isso aqui não é o valor exato, isso aqui é uma aproximação, mas o erro cometido, porque o erro cometido é isso menos isso. E quanto é que é isso menos isso? É isso aqui. Eu não sei o valor exato do erro, mas eu tenho uma estimativa do erro. O erro, ele não é superior a isso aqui. Ou seja, qual é o erro que você está cometendo? Se você aproxima o seno de 0,1 por 0,1. Se você faz essa aproximação. Se você aproxima o seno de x por x. Você está indo aonde, hein? Você está indo aonde? Você está indo até aqui, ó. Você está indo até aqui. Tá certo? Tá bom? Então, se você está indo até aqui... Desculpe, você está indo até aqui. Porque o seno de x por x, você está indo até aqui, ó. Porque o seno de zero é quanto? É zero. Isso aqui também é o quê? É zero. Então, se você está aproximando por esse termo, você está indo até aqui, o n igual a 2. Então, o erro cometido o erro é 2. O erro é 2, ele é em módulo menor ou igual a quê? A 0,1 elevado a quê? Ao cubo sobre quanto? 3 fatorial. Ou seja, ele é 1 milésimo, né, dividido por 3 fatorial. Ou seja, quando você aproxima o seno de 0,1 em radianos, porque todo cálculo é em radianos. Quando você aproxima o seno de 0,1 por 0,1, o erro que você está cometendo o erro é 2. Porque você está fazendo a aproximação até aqui, ó. Porque esse termo é zero, então você está fazendo a aproximação até aqui. Então, o erro é o E2, que é esse erro aqui. Esse erro, esse é o valor exato do erro. Eu não tenho o valor exato do erro, mas eu tenho uma estimativa desse erro. Esse erro é menor que ou igual a 0,1 a terceira sobre 3 fatorial, que dá isso. E se você divide, quanto é 0,01 dividido por 3 fatorial? Me diz aí. Só o valor exato, para ter uma aproximação disso. Quanto é? 0,3 zeros, é? Não. Você vai dividir por 3 fatorial, uma coisa que é 1 milésimo. Como é que vai dar 0,1? É 0,30, vai ser igual a 2 casas. Ah, sim. Tá bom. Entendi. 3 zeros, que aqui são 2. E aqui dá quanto?
Sei. Pronto, dá isso aqui. Tá aproximando. Ah, tá. Não, você tem razão. Eu estava errado. Ou seja, o erro não supera isso aí, tá? O erro vai aparecer aonde? Na quarta casa. Entendido? Tá certo? Então, você é a estimativa do erro. Vamos ver isso aqui com cosseno, ó. Vamos ver isso aqui com cosseno, tá? Dado n, existe cxn. Agora vou aproveitar. Estritamente entre 0 e x está o quê? Cosseno de x é igual a quem? Cosseno do zero. Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar isso aí. Cosseno de zero. Então isso aqui fica todo, ok? Tá? Então vai ser tudo quanto? Tá gravando aí? Vai ser tudo quanto, hein? Cosseno. Então fica derivada do cosseno, derivada segunda do cosseno, derivada terceira do cosseno, derivada enésima do cosseno, derivada n mais 1. Daí você tem que o cosseno de x menos essa expressão aqui, ó, cosseno, né? Cosseno de x menos essa expressão, menos essa expressão, menos essa expressão, menos isso, ó, é igual a quê? É igual. Só que esse erro, isso aqui é o erro, ó. Isso aqui é o erro quando você aproxima o cosseno de x, por isso que está no parêntese, a diferença é esse erro aqui. Esse é o valor exato do erro. O valor ocorre num certo número real, estritamente entre 0 e x. Então vamos analisar aqui. Vem para cá, ó. Isso aqui, cosseno. E claro, cosseno. A derivada do cosseno ou é seno ou é cosseno. Mais ou menos, né? Mas como eu estou no módulo, isso aqui é menor ou igual a 1, continua o erro de sendo menor. Ou seja, o cosseno de x é com certeza o limite com n tendendo a infinito dessa expressão aqui, ó. Entendido? Que dá o quê? Dá o cosseno de zero, a derivada do cosseno de zero, a derivada segunda do cosseno, a derivada terceira do cosseno e continua, ó, pontinho, pontinho. Ou seja, agora vamos ver o que é que dá isso. Vamos ver, quanto é que dá isso aqui? Vamos lá. Cosseno de zero é 1. As derivadas ímpares do cosseno são 0. Derivada segunda do cosseno é menos o cosseno. Então fica o quê? Menos x2 sobre 2 fatorial. Isso aqui é o x elevado a 0 sobre 0 fatorial. Tá certo? Tá bom? Mais o quê? O quê? Mais o quê? X a quarta sobre 4 fatorial menos o quê? Sobre 6 fatorial mais e continua. Olha, repare que isso também vale no zero, ó. Eu estou fazendo para x diferente de zero, mas no zero vale. Porque no zero tudo isso aqui é zero. Então só fica o quê? 1. A mesma coisa no seno. Tá? Ou seja, isso aqui é a somatória, aí vai ficar menos 1 elevado a n, aí vai ficar 2n sobre 2n fatorial. É isso. Não é? Será que eu errei? Você tem 1n igual a... É, cara. 1n igual a 0. Quando o n é 0, É verdade, vai ficar... fica x elevado a 0, que é 0. Tá certo? Dá isso aqui. Quando x é 1. Com a convenção
com a seguinte convenção. Essa fórmula, quer dizer, é uma adequação da fórmula. A adequação da fórmula, o que é a adequação da fórmula? Tem que valer para o zero também. Mas o zero só vale com a seguinte convenção. Quando aparecer 0 elevado a 0, substitui por quê? Por 1. Isso não é dizer que 0 elevado a 0 é 1. 0 elevado a 0 é uma indefinição matemática. É indefinido. Então, uma adequação da fórmula. Para a fórmula valer no zero, ela só vai valer no zero se você estabelecer a seguinte convenção. Quando aparecer 0 elevado a 0, substitui por 1. Entendido? Aquele negócio do polinômio também vale para a série. Então está aqui isso aí. E você tem também a estimativa do erro, tá? Mas eu não vou fazer não. Eu vou agora passar para a função exponencial. Hã? Como? Vamos lá. Vamos ver para a função. Então o seno está aqui, ó. Olha que isso aqui é o cosseno, tá? Cosseno de x é isso, tá? Que escreve dessa forma, que escreve assim, que escreve dessa forma. Agora vamos pegar a exponencial, tá? Vamos pegar a exponencial, que também é de classe sem infinito. Então seja x diferente de zero. Vamos fazer o que nós fizemos para a exponencial, aplicando esse teorema, teorema de Taylor. Teorema de Taylor com resto diferencial, tá? Então está aqui, teorema de Taylor com resto diferencial. Vamos ver, seja x diferente de zero. Dado n natural, ó, dado n natural, existe um cxn, um cnx, né? Estritamente entre 0 e x. Eu não posso estar em intervalo aberto, porque o x pode ser negativo, pode ser positivo, tá? É a adequação do teorema de Taylor. Por isso é que tanto faz A menor do que B, como A maior do que B, A menor do que B ou A maior do que B. Então, estritamente entre 0 e x, tá o quê? Ora, pegar a exponencial. A derivada da exponencial é ela própria. Então, a derivada da exponencial no zero é sempre qualquer derivada da exponencial do zero, quanto é? É 1. Ou seja, a exponencial de x é o quê? É a exponencial de zero, que é 1, mais o quê? A derivada da exponencial no zero, que é 1, 1 vezes x, aqui, mais a derivada segunda da exponencial no zero, sobre 2 fatorial, ó. Sobre 2 fatorial, então vai ficar o quê? Vai ficar x2 sobre 2 fatorial, mais a derivada terceira da exponencial no zero, que é 1 sobre 3 fatorial vezes x3, então vai ficar x3 sobre 3 fatorial, vai ficar até o quê? A enésima derivada da exponencial no zero, que é 1 vezes x elevado a n sobre n fatorial. Mas, aí vai ficar o que, ó? Vai ficar a exponencial aplicada em quê? Em cnx, tá certo? Sobre quem? Sobre n mais 1 fatorial vezes x elevado a n mais 1. Porque isso aqui é a n mais 1ª derivada da exponencial aplicada no cxn mais 1, está aqui, que é o c. Onde, observe o seguinte, quem é esse resto? Vamos pegar em módulo. É elevado a cxn, tá? Sobre quem? N mais 1 fatorial vezes x elevado a n mais 1 vezes x elevado a n mais 1. Isso aqui eu posso escrever como sendo o quê? O módulo, o E elevado a c
nx, vezes o quê? O módulo de x elevado a n mais 1, sobre n mais 1 fatorial. Acontece o seguinte, ó, esse númerozinho aqui está entre 0 e x. Então, esse número, ele é, em módulo, ele é menor do que o módulo de x. Em módulo, não. Ele é menor do que o módulo de x. Em módulo também, tá certo? Porque ele está entre 0 e x. Se ele está entre 0 e x, como ele está entre 0 e x, esse número aqui, cxn, ele está entre menos o módulo de x e o módulo de x. Ele pode ser negativo, mas ele está entre menos o módulo de x e o módulo de x. Então, se você usa essa desigualdade aqui como a exponencial, porque a exponencial, o módulo da exponencial é a exponencial. Tá certo? E como a exponencial é estritamente decrescente, isso aqui é menor que ou igual a e elevado ao módulo de x, ó, não depende mais de n, vezes o quê? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. E faço n crescer, faço n tender a infinito. Qual é o limite disso aqui com n tendendo a infinito? Zero, porque isso aqui é uma constante em relação a n. Então esse limite é zero. Então esse resto aqui, ele está indo para quanto? Quanto maior o n, mais próximo de zero, essa diferença vai estar, que é o erro. É o erro quando eu aproximo e elevado a x por essa soma. Quem é o erro? O erro é exatamente isso aqui. Mas quanto maior o n, mais próximo de zero o erro estará. Tá certo? De modo que você tem, de fato, o seguinte: dado x real, e é dado x real, não é dado x somente diferente de zero. Diferente de zero para você aplicar, mas no x igual a zero também. Porque o e elevado a zero vai ficar o quê? Ó? Vai ficar 1 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, não importa. No limite, ou seja, dado x real, daí, assim, dado x real, quem é elevado a x? É o limite com n tendendo a mais infinito de quem? De 1 mais x mais o quê? x2, 2 fatorial mais xn sobre n fatorial. É esse limite. E esse limite, isso é um limite que você escreve assim: 1 mais x mais o quê? x2 sobre 2 fatorial mais x3 sobre 3 fatorial mais... Ou seja, isso é somatória de n igual a 0 até mais infinito de quem? De x elevado a n sobre n fatorial. Está aqui. Vale inclusive para x igual a 0, com a convenção de quando aparecer 0 elevado a 0, você substitui por 1, para fechar. Entendeu? Então, essa aplicação. Aí veja bem, ó, quando você faz uma aproximação, por isso, se você aproxima isso por isso, ó, isso aqui é uma aproximação, isso aqui não é o valor exato, isso tem um erro. Tá certo? E o erro não é superior a isso aqui. O erro cometido, quando você faz isso, o erro cometido, o e elevado a n, o erro, ele é maior que ou igual a zero e ele é menor que ou igual o erro cometido, em módulo, né? Em módulo, então eu tiro isso aqui. Ele é menor que ou igual a quê? A e elevado ao módulo de x vezes o quê? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Então essa aproximação, ela pode ficar tão boa quanto eu queira,
bastando escolher o n suficientemente grande. E nessa aproximação, eu só tenho as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Não tem mais nada, tá? Então, eu de fato, eu aproximo o seno, cosseno, a exponencial por funções polinomiais, por polinômios. Tá? O valor exato é uma série, mas a aproximação é dada por um polinômio. Tá bom, pronto, pode encerrar, não precisa começar.